Hoje a gente vai dar um destaque maior, literalmente, para quem? Taesa, que teve uma queda de mais de 4%, para nossa alegria. Inclusive, eu estou marcando aqui para vocês setor de energia. Caiu Taesa, ação ordinária, caiu Taesa, ação preferencial, que delícia. E fiquei mais feliz ainda com a queda de Taesa 11, que são as ações em units, tá? Então, foi uma bela queda, chegou a cair até mais do que 4%. Eu vou fazer uma limpezazinha aqui. Vou puxar o histórico do gráfico só para mostrar para vocês, tá? Vou pegar o gráfico semanal, só para a gente ter uma noção de preço. Vocês viram aqui mais ou menos que Taesa estava nessa faixa de uns R$ 39 lá em meados de setembro, mais ou menos. A empresa, obviamente, vem caindo em uma tendência de queda. Então, caiu bastante toda essa parte que é queda das ações aí de Taesa 11, que inclusive Taesa 11 eu já expliquei, é uma ação muito fácil ali de negociabilidade, aluguel de ações, tem maior liquidez e por aí vai, tá? Então, caiu bastante. Se eu puxar aqui a linha horizontal, tá? Então, a gente saiu de um topo, certo? A gente saiu de um topo de R$ 39,40 mais ou menos, a empresa, lá em meados, tá, do setembro de 2022, e de lá para cá, a empresa já caiu aí mais de 10%, quase 10%, o que é muita coisa para uma empresa ligada a setor de energia. Então, a empresa está realmente, literalmente, bem barata, tá uma delícia, tá? Claro, se cair mais, melhor ainda. Mas a esse preço, já vejo uma razoabilidade bem interessante, ok? Se eu puxar aqui um pouco mais de Taesa 11, puxar o gráfico de Taesa 11, a gente vê literalmente também uma queda bem mais forte na empresa. Vou puxar o gráfico aqui, literalmente semanal. E vocês observam que Taesa 11 estava na cotação em meados de R$ 13 a R$ 14. A empresa também vem uma tendência de queda, certo? Então fechou a 11,95. Gente, esse é um daqueles vídeos que eu gravo exatamente ali dizendo, olha, uma puta oportunidade, etc. Aí passa alguns meses, né, ano, como já aconteceu pós-pandemia, e o pessoal fica choramingando, dizendo, poxa, a bolsa não teve oportunidade, poxa, se eu tivesse adivinhado que a Taesa estaria a R$ 11. Pois bem, tá aí a oportunidade batendo na sua humilde porta várias vezes, tá? Então, também caiu ali as ações da empresa. Se você observar aqui no gráfico horizontal, né? Então, eu estou mostrando aqui que ela estava na faixa de 13,26 lá em setembro do ano passado. Setembro do ano passado. Então, de lá para cá, também aí uma queda de quase 8, 9%, mais ou menos por aqui, tá? Logicamente, teve volatilidade, teve período que caiu até mais, que foi dezembro do ano passado, mas a esse preço, novamente, não tem o que estar pensando, tá? Tá bem barato. E também as ações ali de Taesa 3 também caiu bastante, certo? Está a 11,99, vem caindo também de maneira significativa. Segunda pergunta que geralmente me fazem com recorrência, de maneira bem repetitiva demais, tá? Faz sentido eu ter as três empresas na carteira? Para mim faz total sentido, ok? Geralmente eu vou comprando de acordo com o preço que vai caindo, esse é meu intuito, né? Eu vinha bem mais ali na questão do objetivo de Taesa 4. Porém, como caiu bastante o preço das ações de Taesa 11, que são as ações em units, né? Obviamente, eu fui bem mais na entrada da empresa. Então, aqui você vê a abertura e aqui você vê o último que fechou de fato o preço. Literalmente, tudo aí caiu um pouco mais das ações. Novamente, eu volto a dizer, maravilhoso. Se a gente for lá dentro da plataforma do AGF+, a gente vê, tá puxando aqui a minha caneta de explicação, que o preço teto médio de Taesa 11 está a 52,81. A empresa, a cotação está bem mais abaixo, então a empresa está barata, bem descontada, com valuation bem atrativo, ok?
Bom, outro ponto aqui que eu escrevi também lá para a parte de insights do AGF+, tá? Foi principalmente o porquê que Taesa caiu a questão do seu preço. O que que motivou a queda das ações da Taesa, tá? Então, eu vou pegar literalmente aqui, deixa eu fazer a limpeza novamente, né, aqui da minha tela, e vou mostrar a apresentação que foi feita hoje. Eu acompanhei bastante ali os executivos, né, e o detalhamento um pouco do balanço financeiro da empresa. Aí vocês estão vendo literalmente o que foi um pouco da apresentação. Claro, pesou três coisas pontuais dentro do balanço ali da Taesa, tá? E eu vejo esse peso muito maior de maneira temporária, certo? Não vejo como algo que vai perdurar nesse aspecto. Então, vamos lá. A gente vê a questão do regulatório, né? Foi outro ponto que chamou a atenção. E a gente viu ali também, eu vou até botar aqui, primeiro, tá? Primeiro, a gente viu aqui com relação aos projetos, empreendimentos, que a Taesa vem concluindo. Se vocês observarem, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis projetos, literalmente, ali em andamento com relação à empresa, né? Então, vocês veem que a Taesa tem investido também nessa questão aí dos projetos operacionais. Então, primeiro ponto que eu mencionei no artigo que eu escrevi hoje lá para o AGF+, tá? Primeiro, a gente viu um reflexo muito grande na receita monetária da Taesa, principalmente nos contratos de concessão. Lembrando que grande parte aí da Taesa, né, os contratos, eles são reajustados pelo IGPM e pelo IPCA. A questão inflacionária, ela interfere completamente nos resultados da empresa no sentido negativo. Tá ok? Então, o que é explicado é a questão do momento que o Brasil vem passando, principalmente macroeconômico brasileiro. Então, a gente vê ali, principalmente, no desempenho ali da empresa, certo? Então, foi um ponto ali que chamou bastante a atenção. Outra coisa que chama a atenção é principalmente a questão dos leilões, né? Cada vez mais os leilões no setor de transmissão, eles vêm sendo cada vez mais acirradas, né? Então, provavelmente isso com o tempo pode ter também afetar nesse aspecto. Um ponto que eu achei bem interessante mencionado pelo executivo, né, da Taesa, o Leonardo, que é diretor financeiro aí da Taesa, três tripés, três pontos principais são decisivos para a empresa no sentido de pagar provento, mas um deles é a alavancagem da empresa. Então, se a gente olhar a alavancagem hoje da Taesa, ela está um pouco mais elevada, tá? E ela tem um peso significativo na decisão de distribuir X valor de dividendos, de proventos, por exemplo. Então, também foi outro ponto mencionado ali com relação à empresa, tá? Endividamento da empresa relativamente dentro dos conformes, tá? Dentro do que está ali regulatório, até porque ela vem tocando projetos aí, como eu falei para vocês, tá? Teve uma redução, principalmente aí na margem de implementação de infraestrutura nas operações, tá? De Janaúba, eu acho que é assim a pronúncia, tá? E aí eu estou mostrando aqui para vocês, Janaúba, tá? Santa Ana, tá? E o outro ali que a gente viu foi Aimorés, eu acho que é a pronúncia direitinho assim, e Paraguaçu, certo? Então teve aí também a redução na margem de implementação da infraestrutura em função de entrada de operações aí, que foram essas que vocês estão vendo em andamento, tá? Dessas seis aí, dois estão em fase já praticamente de conclusão da operação aí, quando a gente fala de Taesa. A estimativa de dividendos para o ano de 2023 é uma estimativa, não quer dizer que vai acontecer. Se vocês observarem aqui, deixa eu até puxar, eu gosto muito de vir aqui no do AGF+, nessa parte principalmente de guia de ações. Deixa eu só ver aqui para vocês. Lá em guia de ações, deixa eu vir aqui em guia de ações, eu gosto de ver os indicadores de dividendos da empresa, tá? Pronto, eu gosto de vir aqui e pegar aqui, ó, tem todas as empresas que vocês podem consultar, certo? Mas eu gosto de vir em particular na aba ali um pouco mais de Taesa, tá? Deixa eu fazer uma limpa aqui um pouco mais.
tá? Taesa 11, filtrar, deixa eu ver, não, eu quero vir aqui não, ó, filtrar, tá vendo? Venho em detalhes. Um ponto que eu gosto sempre de olhar é aqui, ó, indicadores de dividendos, tá vendo? O payout médio da Taesa está em 95, a projeção de dividendos do AGF está em média de 3,37. Tem uma estimativa, que é uma projeção de mercado, da Taesa, possivelmente ali, talvez pagar, tá, em torno de 9,7% de dividendo yield, tá? Representa uma média de 85,9% do lucro do IFRS, tá? É uma estimativa, tá, pessoal? Não quer dizer que isso aqui pode ser configurado, porque a depender dos resultados da empresa de balanço, pode ter uma alteração, ok? Então tudo depende, né? A gente está lidando com empresas. Bom, então a projeção seria mais ou menos para essa. A data do último provento foi agora dia 10 de janeiro de 2023. E se a gente juntar dividendo e yield dos últimos 12 meses mais JCP, vocês estão vendo 16,61%, ok? E o dividendo médio dos últimos 6 anos da empresa é de 8,86%. O que faz a empresa aquilo que eu sempre falo, né? Ela é o filé mignon do mercado, né? Então, é uma empresa que tem um puta histórico em termos de pagamento de proventos, se a gente observar, ok? Outro ponto que chama a atenção é o retorno da empresa, que vocês estão vendo aqui, ó. O retorno dos últimos 12 meses em termos de dividendos, tá aqui, pá, e dos últimos 36 meses, 60 meses. Então, é uma excelente empresa que tem excelentes indicadores, por isso que eu falo que é uma ótima aquisição. Aí vocês têm aqui a questão da dívida da empresa, preço teto que eu falei, tá? E a diferença de preço de mercado e preço teto, que vocês estão vendo, e o preço de mercado dividido pelo preço teto aqui, um parâmetro, tá? 66,32. Ok? Bom, e aí, deixa eu ver outra coisa. Valor de mercado da empresa, cotação a 35,75, que delícia, e o número de ações emitidas da empresa. Outra coisa que eu gosto de sempre mostrar para vocês na prática é a liquidez, né? Olha aqui o quanto é que foi de liquidez, deixa eu puxar aqui. Cotação, outros, tá? Deixa eu só puxar aqui para vocês. Não quero monitor de mercado. Ativar, totalização de mercado. Volume de preço. O pouco do que foi negociado hoje de Taesa, tá? Deixa eu mostrar aqui, puxar um pouquinho mais. E também, outro ponto que vocês estão vendo aqui, posição das corretoras, né? E vocês veem o total de volume negociado aí de Taesa 11. Se vocês olharem aqui o volume, é sempre muito maior. Se eu puxar, tá? Número de negociabilidades. Por isso que ela tem uma liquidez maior, tá? A liquidez e a facilidade também de transformar em dinheiro, né? O que que acontece? Se eu olhar, isso aqui é Taesa 11, ação em unit, tá? Agora, se eu vir aqui em Taesa 4 e puxar também o volume que foi aí, ó, né? Vocês estão vendo que é um pouco menor, mas depende do volume negociado também do dia. Aqui é a posição de corretoras, ok? Então, vocês estão vendo aí o volume que foi operado hoje em termos de mercado. Inclusive, tá, pessoal, teve muita casa de análise, casa de research, mandando vender as ações de Taesa. Teve muito fluxo vendedor das ações de Taesa. Vou até mostrar aqui para vocês de corretoras, tá? Ó, de vendas, tá vendo aqui, ó? Vendedoras e compradoras. Olha aqui a aba de compradora e olha a aba de vendedora aqui, ó. Muito mais pessoas vendendo as ações da Taesa, por isso que o preço também, obviamente, caiu. Se eu puxar aqui a Taesa 11, na posição das corretoras, o que foi hoje um pouco de mercado, vocês vão ver aqui também que no saldo vendedor foi, ó, 4.236 e no comprador 3 mil e pouco, tá vendo? Teve muito mais gente vendendo as ações da Taesa do que comprando as ações da Taesa. Bom, para gente resumindo, tá? Para mim foi uma excelente oportunidade. Vejo as empresas caindo.
toda essa questão do IGPM, todos os pontos que eu enumerei, está lá nos insights do AGF+, né? Lembrando que tem 2 pontos que impactam o resultado da Taesa positivamente ou negativamente. Primeiro é a questão do reajuste da inflação à RAP, e outra coisa é a questão das concessões dos contratos, os leilões que a empresa participa. Claro que se eu tiver, literalmente, tá? Uma receita de correção monetária contratual dessas concessões, uma retração. Se eu tiver ali um índice geral de preço do mercado, que a gente chama de IGPM, tá? Afetar negativamente essas receitas da empresa, vai refletir também o impacto na geração de caixa da empresa, obviamente. Então, tudo isso impacta, mas vejo algo muito mais temporário, por uma questão de cenário econômico atual. Tá? O pessoal fala muito assim, e os próximos leilões, né? A empresa, será que ela vai conseguir continuar de maneira mais competitiva, participando desses leilões e pá, pá, pá. Claro, os leilões no setor de transmissão estão bem mais acirrados e por aí vai. A gente vem acompanhando isso, mas não quer dizer que a empresa perde, digamos assim, todo o seu estrelismo, né, o seu favoritismo dentro do mercado. É uma excelente empresa e pagou muito bem, né? Se eu pegar aqui para vocês o histórico, tá? Do pagamento dela, principalmente de Taesa 11, deixa eu puxar aqui só para mostrar para vocês, só para mostrar aqui o histórico do que ela vem pagando. Putz, pagou muito bem, tá? Então, se eu puxar aqui, ó, em 2023, ela já pagou R$ 1,33 por ação. Esse ano, em 2022, R$ 4,85. Em 2021, R$ 4,50. Ela é uma excelente empresa pagadora de proventos que tem um excelente histórico. Eu estou mostrando o histórico desde 2015. Então, é uma crescente em termos de pagamento de proventos. Ok? Essa questão do IGPM, essas particularidades nos contratos de concessão, na RAP, nos projetos que a empresa vem concluindo, tudo isso eu considero algo mais temporário. Não quer dizer que vai acabar com a empresa, vai fechar a empresa, ou que vai secar, literalmente acabar com os dividendos, propriamente dito. Agora, a depender do cenário macroeconômico brasileiro, sim, pode ter alguma redução? Pode, mas isso não foi falado pela diretoria hoje, certo? Então, pode reduzir em algum momento mais aqui, porque foi afetar um pouco mais o caixa da empresa, por exemplo, né? A questão da RAP, né? A questão do IGPM pode influir? Pode. Tudo isso aqui são coisas que podem afetar o resultado da empresa, tá? Mas eu, Vanessa, continuo acreditando no negócio da empresa, na solidez, no histórico que a empresa apresenta de resultados e no que a diretoria e o conselho vem fazendo ali à frente da empresa, ok? Bom, qualquer coisa, deixa os comentários de vocês aqui embaixo, tá? Se vocês aproveitaram a promoção de hoje, literalmente foi maravilhosa. E aí, qualquer coisa, a gente vai comentando ali um pouco de resultado de balanço, tá? Beijo da Van e até a próxima.